Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que sobraste só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha fica certo. Como eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eita glória, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite. Eu quero ser usada da maneira que te agrade, em qualquer dia, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Eita glória, Deus é maravilhoso. Irmãos, a mensagem que Deus me trouxe no dia de hoje encontra-se no livro de Esté. E a mensagem do Senhor mostra para eu e você que Deus escolhe quem Ele quer, a hora que Ele quiser, e Ele usa da maneira que Ele achar bem. Eita glória! Irmãos, a mensagem do Senhor fala de uma história que se passa no Império Persa, sobre o reinado do rei Assuero. Fala da história de uma menina, de uma jovem muito nova e muito bonita. Essa jovem, chamada pelo nome de Esté, ela era judia e no início ela escondeu a sua origem. E Esté, ela era órfã, foi criada pelo seu tio Mardoqueu, ou Mardocai, Tinha uma beleza e graça excepcionais. Ela era muito bonita, chamava muita atenção. E ela se tornou rainha da Pérsia, após vencer um concurso de beleza, que foi movido pelo rei Assuero. Antes da Esté ser rainha, existia uma rainha chamada Vashti, que era esposa do rei Assuero. Porém, o rei, ao dar uma festa em seu palácio, um grande banquete para mostrar todas as suas riquezas,
a rainha Vasti, ela se recusou a se apresentar com a coroa real para aquele povo. E aquilo era uma vergonha para o rei. E ela foi destituída do seu cargo de rainha porque desobedeceu o rei. E fazendo esse concurso, o rei conheceu Esté e Esté se tornou a rainha. Só que o fato de Esté, esconder, não revelar, a sua origem, que era judia, foi uma providência de Deus. Porque lá no palácio existia um homem chamado Amã, que ele recebeu ali uma ordem do rei, para ele estar abaixo unicamente do rei. O que ele falasse, aquele povo tinha que obedecer. E Amã criou um decreto que todas as pessoas ali daquelas províncias deveriam reverenciá-lo, deveria se prostrar diante dele, pela importância do cargo que ele tinha. E o rei selou isso com o seu anel e virou uma lei ali. Só que Mardoqueu, ele não se curvava diante de Amã. E Amã, ao perceber isso, ele ficou muito revoltado. E ele, sabendo da origem de Mardoqueu, ele criou um decreto para matar todos os judeus. E criando esse decreto, a rainha Esté também seria morta, porque ela era de origem judia. Portanto, Mardoqueu foi em busca de Esté, pedir para Esté interceder pelos judeus. E por ele também, e pela própria vida dela, por ela ser judia. E aí Esté dá um banquete, convida Amã, convida o rei Assuero e fica diante do rei. E o rei, ele coloca o cetro dele sobre Esté, porque era a única forma dele aceitar, a presença de alguém que ele não tivesse convidado, era levantando o seu cetro. E ele levantou para Esté, e Esté contou para o rei toda a trama que Amã tinha preparado para destruir todos os judeus. E o rei, ao descobrir isso, ele dá uma ordem para que Amã seja enforcado. E o mais surpreendente de tudo era que Amã, ele tinha construído uma forca de 50 metros de altura para enforcar Mardoqueu. E na verdade quem foi enforcado na própria forca foi Amã. E quando eu li a história da rainha Esté, eu compreendi que nós não devemos desejar o mal nem para o nosso pior inimigo. E não devemos também julgar e nem condenar ninguém. A condenação e o julgamento só cabe ao Senhor. Então, o que Amã fez se voltou contra ele. Aquilo que ele plantou, ele colheu. Então, Deus mostra para eu e você que se nós plantarmos um fruto ruim, nós vamos colher frutos ruins. Então, nós temos que fazer o bem a qualquer pessoa, sem olhar a quem. E esse bem vai voltar para nós. Então, que eu e você venhamos ter sabedoria de fazer o bem, de ajudar o próximo, de não julgar nem condenar ninguém. Deixar essa parte para Deus fazer, porque só Ele conhece o coração de cada um de nós. Que eu e você venhamos ter sabedoria na presença do Senhor, fazendo o que agrada ao Senhor, sendo obedientes e sendo sempre gratos a Deus por sempre nos perdoar, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós erramos. Deus, Ele nos perdoa. E não é só 7 vezes que nós também devemos perdoar, mas é 70 vezes 7. Então tenha sabedoria, confie no Senhor e seja sempre grato a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida e na minha. Que Deus te abençoe, que abençoe toda a sua família e que Ele esteja sempre contigo.